Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos aprender a fazer a construção de ponto médio e mediatriz através do GeoGebra. Professor, o que é ponto médio? Ponto médio ele só existe em um segmento de reta, porque a semirreta é infinita, então não tem ponto médio. A reta também é infinita, então também não tem ponto médio. Mas a mediatriz ela é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento de reta. Legal? Pessoal, só um detalhe, tá? Essa construção que eu faço aqui com vocês pelo GeoGebra é a mesma construção que você faz no seu caderno com régua e compasso. Então, se você seguir os mesmos passos no seu caderno, você vai ver que a construção dá exatamente a mesma. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Acompanhe a aula. Espero que vocês gostem. Pessoal, em todas as aulas eu vou repetir essa informação porque pode ser que o seu colega não tenha assistido uma aula anterior. Então, vamos lá. Aqui é a tela principal do meu GeoGebra e eu vou traçar um segmento de reta. Então, primeiro botão, segundo, terceiro botãozinho ali onde tem uma reta com 2 pontos, eu clico e coloco segmento. Pode ser um segmento ou um segmento com comprimento fixo. Você decide. Eu vou pegar um segmento qualquer, tá, pessoal? Então, segmento qualquer, eu cliquei aqui, pode ser no ponto 00, ou pode ser em algum outro ponto que você quiser. Estique até a medida que você quiser e clique novamente com o seu botão esquerdo do mouse. Então, eu tenho um segmento que é segmento AB ou BA. Ele começou em B, começou em A, parou em B, começou em B, parou em A. Só que essa malha quadriculada aqui está me atrapalhando. Setinha, primeiro botão, clico na tela, botão direito, eixo, clico com o esquerdo, né? Botão direito, clico com o esquerdo, malha. E esse segmento, ele está nomeado como segmento F. Então, pode ser AB, BA ou F. Eu vou selecionar esse segmento, clicar com o botão direito, e venho aqui e coloco exibir rótulo. Sumiu o nome. Ai, professor, eu sou muito detalhista. Esse ponto tá preto, esse ponto tá azul. Não tem problema. Clique no ponto, no primeiro. Segure o botão Ctrl do seu teclado e clique no segundo. Estão os dois selecionados. Botão direito, propriedades. Vai demorar um pouquinho às vezes para carregar. Aí você vem aqui em estilo. Estilo, eu quero que ele seja um ponto. Vou mudar o tamanho dele para 3, pode ser. E vou colocar ele na cor... vamos colocar ele em vermelho. Pode ser a cor que você quiser e fecha. Então, eu já tenho o meu segmento. Aí, professor, mas acho que esse A vai me atrapalhar. Então, arraste para onde você quiser. Legal, vou pegar esse último botão aqui e vou deixar ele aqui centralizado, tá, pessoal? Se você girar a bolinha do seu mouse, ele vai aumentar ou diminuir. Aqui para mim tá legal. Pessoal que está fazendo pelo caderno com compasso e régua, você vai sempre cravar a ponta seca nos pontos, né? No ponto A e no ponto B. E aí, como vocês já devem ter visto uma aula que eu fiz sobre essa construção no caderno, eu peço para que você abra o seu compasso com uma abertura maior do que a metade. Maior quanto, professor? Maior quanto você quiser, desde que seja maior do que a metade. Essa medida aqui, ó, tem aproximadamente 13,5, porque está aqui do lado para mim, tá? Ah, se a 13,5 eu posso abrir mais do que a metade, eu posso abrir com 9, pode ser, professor? Pode. Então, vamos lá. Aqui eu vou detalhar um pouquinho mais essa aula, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto botãozinho, vai na setinha e coloca círculo, centro e raio. Então, vá lá no ponto A, clique com o mouse. Sempre que eu falar clique com o mouse, é com o esquerdo, tá, gente? E eu vou escolher 9, por exemplo. Vou no ponto B, clico e coloco 9 também. Aqui vem o detalhe que eu ia falar para vocês, tá? Que alguns alunos me pediram isso. Se eu vier aqui, pessoal, nesse mesmo botão que eu estava, tem arco circular. Então, no arco circular, eu clico,
venho no botãozinho A, no ponto A, vou clicar na minha circunferência, que se refere ao centro dessa circunferência, né? E eu vou marcar no sentido anti-horário. Anti-horário é no sentido contrário do relógio. Centro da circunferência, que é no B, clico na circunferência e em outro ponto para fazer a construção do peixinho que vocês já conhecem. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Porque quando a gente faz isso em aula, pessoal, eu não peço que você faça a circunferência completa, até porque pode ser que no seu caderno não caiba. Então, eu peço que você faça só a construção do peixinho ou somente as marquinhas aqui em cima, né? Mas normalmente a gente usa o peixinho. Vou na setinha, primeiro botão. Com o botão esquerdo do mouse, eu seleciono, aperto o Ctrl, porque eu quero selecionar outro. Botão esquerdo de novo, estão as duas selecionadas. Agora, com o botão direito, exibir objeto, ficou só o peixinho. Legal, professor, mas esses pontos aqui eu também não estou achando muito legal não, quero tirar. Clica com o botão esquerdo, Ctrl e clica nos outros pontos que você não quer que fique. Cliquei nos 4, botão direito e exibir objeto. Ficou só os arquinhos. Ah, professor, mas tem um G e um E aqui que se refere aos arcos, eu não quero também. Mesma coisa. Botão esquerdo, Ctrl, seleciona outro. Se quiser fazer um por vez, não tem problema nenhum também. Exibir rótulo, porque eu não quero que suma o arco, eu quero só que suma o nome. Quando a gente faz em aula, pessoal, o que eu peço para a gente fazer com o compasso? Cravar a ponta seca sempre que eu encontro novos pontos. Ó. Então, cravei a ponta seca onde os arcos se encontraram em cima e onde os arcos se encontraram embaixo. Detalhe, pessoal, vou fazer um aqui errado de propósito. Se ele pegar só em um arco, ele vai ficar azul. Quando ele pega em dois arcos, ou um arco e uma reta, ou duas retas, ele vai ficar pretinho, tá? Então, deixa eu excluir esse daqui, que ele está errado. Ah, professor, mas esse ponto eu preciso nomear no meu caderno? Não. Então, agora eu vou fazer um por vez para explicar para vocês, tá? Cliquei, botão direito, rótulo. Cliquei em cima, botão direito, rótulo. Legal. Agora eu vou pegar uma reta. É o terceiro botão, o primeiro lá, reta. Clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto. Essa reta, pessoal, que eu cliquei agora, ó, com o botão esquerdo, vou até mudar a cor, que vocês já sabem como faz. Deixei na cor azul e eu não quero deixar ela com o nome. Tirei ali, ó, exibir rótulo, eu tirei a marquinha. Legal. Essa reta em azul, pessoal, é a mediatriz. E a mediatriz, ela passa pelo ponto médio. Vou lá no segundo botãozinho, onde está um ponto IA, e vou clicar errado de novo. Ó. Ah, nossa, professor, ficou azul. Se ficou azul, ele vai poder se movimentar. Ó. E eu não posso, o ponto médio ele é fixo, né? Então, vou lá certinho, aonde elas se encontram o segmento de reta com a reta, e esse é o ponto médio. Professor, posso colocar um nome nesse ponto? Pode. Botão direito, renomear. Vou colocar ele de M maiúsculo, né, pessoal? Que é um ponto. Então, ponto médio. Legal, professor. Gostei dessa construção. Mas tem mais um detalhe que a gente precisa falar. Ah, professor, no meu caderno eu preciso passar isso muito forte? Não, então você pode, inclusive, selecionei novamente com o Ctrl, posso, inclusive, clarear aqui, ó. Professor, posso pôr pontilhado? Pode, vai lá no estilo e coloca pontilhadinho. Professor, mas tem alguma função que eu faço isso direto? Claro. Vamos lá. Segundo botãozinho lá onde está o ponto e o A. Aí você vai descendo, tem lá ponto médio ou centro. Vamos ver as instruções que ele me dá. Selecione 2 pontos. Um círculo ou uma cônica. Estamos falando de segmentos, então 2 pontos, né? Ponto A e ponto B. Olha lá, pessoal. Vou esconder aqui o ponto M. Olha o ponto I que apareceu lá.
é o ponto médio. Então, significa que a minha construção está correta. Vou apagar esse i, porque só isso eu quis explicar para vocês como funciona. No quarto botão, se eu colocar na setinha, tem lá também mediatriz. Vamos ver o que ele pede? Selecione 2 pontos. Olha que interessante. Ponto A, ponto B. Então, a minha construção está perfeita. Certo, pessoal? Então, vocês já aprenderam a fazer no GeoGebra a construção da mediatriz e do ponto médio, que divide um segmento em 2 partes congruentes. Ai, professor, mas eu me distraí e ao invés de fazer uma reta, eu fiz uma semi-reta. Pessoal, a mediatriz é sempre uma reta. Ela não tem início e nem fim. Então, por hoje, a aula sobre ponto médio e mediatriz é isso que a gente acabou de aprender agora, que você consegue perfeitamente fazer no seu caderno. Legal? Lembrando, a abertura do compasso, a mesma que você usou de A, você vai usar em B. Se você usar medidas diferentes no compasso, você não vai encontrar a mediatriz. Professor, dá um exemplo disso rapidinho? Claro, eu tinha escolhido 9, né? Digamos que eu tivesse escolhido do B aqui, eu colocasse 7. Olha que estranho ficou. Não passaria por um ponto médio, ia passar por aqui, ó. E aqui não é ponto médio. Então, com uma abertura qualquer, você vai usar de A e vai fazer o arco, e de B e vai fazer o arco também, formando essa espécie de peixinho. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Eu aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.